E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram neste dia de hoje? Iniciaram a semana com tudo? Hoje eu fiz 3 operações, eu vou mostrar pra vocês aqui e vou deixar uma pergunta que eu sei que muitos operadores enfrentam e poucos confrontam esse tipo de cenário. Essa operação quando a gente faz. Mas antes de mais nada, vamos aqui dar continuidade, né? Deixe seu like aí, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? O link tá na descrição desse vídeo. Você é meu convidado para estar junto com a gente, para aprender, para lucrar, para entender cada dia mais a forma correta de se operar. Não estou falando de você ser assertivo todos os dias, porque isso daqui, cara, a gente vai ter uma boa sequência muitas das vezes, mas em algum momento a gente vai tomar stop, vai fechar um dia negativo e está tudo bem, desde que você se feche dentro do gerenciamento de risco. Fechou? Quero deixar aqui a minha imenso questionamento. Quem já me acompanha aqui há bastante tempo sabe, odeio dia direcional. Deixa aqui as minhas singelas reclamações com a B3. Odeio dia direcional. Felipe, por que você está falando isso hoje? O dia de hoje nem foi tão direcional assim. Claro, o melhor movimento foi 100% vendedor, mas o pregão de quinta-feira eu não gravei o vídeo para vocês, foi direcional. Eu tive um pouco de dificuldade naquele pregão. O pregão de sexta-feira foi um pouco direcional. Você pode observar esse primeiro movimento aqui, ó, de alta. Eu não consegui encaixar a compra, o mercado foi embora. Eu fui tirar o meu resultado negativo ali nessa segunda manipulação. Vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidamente o que aconteceu. O pregão de quinta-feira, tomei o stop, acabei tentando comprar aqui nessa região da mínima do dia anterior. O mercado até andou bem aqui no início de um movimento, mas aí acabou invertendo. Não tive lugar nenhum para executar uma nova entrada, acabei indo de arrasta no pregão de quinta, tá? No pregão de sexta-feira, mesma coisa, movimento muito agressivo na alta ali. Eu até tinha a marcação desse FVG que estava nos 50% do dia anterior, porém eu não consegui encaixar nenhuma compra nesse primeiro movimento. Quando eu encaixei, o mercado fez que andar, minha expectativa era um pouco mais para cima ali de alvo, ele voltou, acabou me estopando, e aí eu acabei conseguindo encaixar uma segunda entrada aqui, e aí deu para tirar o prejuízo, mas mesmo assim não foram 2 dias que eu me orgulho da forma como eu executei. Ah, Felipe, é o mercado, o problema é o mercado? Não, cara, o mercado sim é soberano, mas a forma como você executa suas operações, você tem que ter essa maturidade, essa malícia de observar. Sim, eu fiz o que era certo. Não, eu não fiz o que era certo. Opa, tá coerente com o que eu estou buscando diariamente. Não, não está coerente com o que eu estou buscando diariamente. Por que eu quis introduzir esse assunto, vim trazer para vocês um pouco disso daqui? Muito porque hoje 3 operações, aqui na tela são 4, tá? Eu não fiz essa última movimentação aqui, eu só fiz as primeiras 3, tá? Porém, a minha primeira operação foi um pouco de insanidade. Talvez eu me perdi naquele primeiro momento ali, eu não entendi, tentei responder, encontrar essa resposta aqui por várias vezes. Depois que eu encerrei lá a sala, agora antes de trazer esse vídeo para vocês aqui, misericórdia, eu não entendi essa operação que eu fiz, totalmente equivocada. E depois eu acabei tomando um stop que tá super natural, tá? Consegui até restringir ali um pouco do stop, mas mesmo assim acabei indo de arrasta e por fim peguei uma operação aqui, acertei o lado aqui do trade. Felipe, você não pegou, o mercado foi direto porque você não estendeu, já tinha dado mais de 1000 pontos, estava com a mão mais pesada hoje, início de mês ali a gente dá uma gracinha um pouco a mais e graças a Deus deu tudo certo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, não vou falar muito do pregão de 5 minutos, porque a minha ideia, quando eu fiz as minhas marcações, era muito simples. Eu vi o mercado no pregão de quinta caiu, no pregão de sexta subiu, eu falei, isso aqui é uma deriva, isso aqui é uma bandeira para o mercado continuar subindo, vou trabalhar com essa movimentação. Só que o mínimo que eu precisaria fazer era ganhar esse topo, né? Seja na abertura ou até mesmo no próprio movimento ali natural após a abertura. Foi totalmente o oposto, o mercado veio em linha reta, com uma única vela, 100% agressiva para baixo. O que eu fiz? Não tive nada para fazer, fiquei só observando. Então deixa eu descer o tempo gráfico aqui para ou 1 minuto e vou mostrar para vocês ali qual que foram a minha visão, o meu racional logo na abertura ali no dia de hoje, tá? Felipe, o que foi essa primeira operação sua? Cara, se você me perguntar, eu também não sei explicar qual que foi o motivo da minha tentativa de executar uma venda na mínima do dia de hoje, na mínima de sexta-feira. Sinceramente,
Ah, Felipe, é porque você tomou um choque, você tá falando isso? Não, cara, eu vendi e eu fiquei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu estou justificando essa venda? Ah, mas tinha esse FVGzinho minúsculo aqui, sim, mas uma coisa que eu sempre falo com vocês é de contexto, tá? Qual que é o contexto de você vender numa região barata? Região barata a gente não vende, a gente prioriza compra. Então a ideia central é: eu quero comprar, eu não quero vender. Eu quero comprar numa região barata, eu não quero vender numa região barata. E se eu for buscar uma venda numa região barata, eu vou trabalhar de uma forma que eu enxergue uma estrutura já confirmada. Ou seja, uma manipulação de uma microestrutura de topo, mais o rompimento do fundo anterior. E aí sim eu vou tentar trabalhar dessa forma, tá ok? Então assim, esse trade aqui, sinceramente, foi um pouco de insanidade. Eu acabei colocando essa ordem, foi tudo muito rápido ali. O preço ficou sambando por muito tempo ali nessa minha operação. Se você observar, eu fui executado 9,10, fui tomar o stop aqui, tá até errado o stop aqui, eu até apertei, stopzinho ficou aqui de pouco mais de 100 pontos nessa operação. Muito nada a ver essa operação, tá? 9,24 ali foi um trade que demorou um certo tempo. Em algum momento ali eu até pensei, eu falei, eu acho que essa operação ali tem que dar certo. Eu fiquei torcendo. Você pode observar que o alvo desse trade aqui era a mínima ali do pregão de quinta-feira. Queria acreditar nessa continuidade de rompimento. Ele pensei, não avaliou 5 minutos, não avaliei, cara. Eu vi que tinha só um pavio ali. Isso que eu tô falando, foi um trade assim de muita insanidade da minha parte. Logo depois que eu percebi que essa operação, em tese, estava 100% incoerente com o que eu trabalho, da forma que eu executo, eu falei, pô, o mercado manipulou o pregão de quinta-feira, manipulou a mínima do pregão de sexta-feira. No pregão de quinta-feira eu fiz uma operação exatamente, manipulou o fundo do dia anterior, cravou uma microestrutura, eu vou trabalhar na ponta compradora. O que eu analisei aqui? O mesmo ponto que eu justifiquei a minha venda, eu estendi, transformei essa região no IFVG, tinha um FVG aqui nessa velona agressiva, tinha esse order block, essa própria, deixa eu apagar isso aqui, essa própria estrutura aqui gerou para mim aqui uma bela barra de engolfo. Eu tinha essa manipulação com esse pau, eu falei assim, isso aqui é compra e não tem nem conversa. Quando eu vi essa velona agredindo tudo isso aqui, manipulando esse possível fundo de pivô, eu falei, é ponto, é compra sem medo de ser feliz. E inicialmente o meu trade estava assim, com stop abaixo da mínima do dia, tá? Só que o mercado ficou, depois dessa velona, não teve força para romper esse topo. E eu fiquei, tem alguma coisa errada aqui nessa movimentação, tá faltando uma continuidade. Eu tenho a manipulação do dia anterior, eu tenho a inversão de um FVG, eu tenho um reteste aqui numa BPR, nesse order block, engolfo, tem tudo, mas está falhando continuação. Enquanto esse movimento não acontecer, tá bem difícil de acreditar. E aí quando o preço ficou sambando, 9,30, 9,40, foi dando próximo ali, eu falei assim, eu vou apertar o meu stop pra cá. Apertei o meu stop, o preço ainda mesmo assim chegou na cara, não me estopou. E eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou tirar meu prejuízo aqui nessa mínima aqui. Foi diferença pequena? Foi. Mas eu acabei puxando o stop aqui. Não sustentei, tinha até uma aluna na sala que deixou o stop na mínima, colado aqui e bem próximo da mínima. O mercado veio só deu um beijinho na maldade dessa movimentação linda aqui de alta. Só que depois dessa manipulação eu falei, preste atenção em alguns cenários que estão acontecendo. Tem hora que a oportunidade ela vai te estopar e tá tudo bem quando isso acontecer, não tem muito que ficar lamentando, tá? Você só aceita e parte para a próxima, mas tem hora que você tem que ter um pouquinho de malícia, de interpretar o que foi o movimento, o que poderia ter esperado que acontecer para justificar essa operação. Ao meu ver, agora é muito fácil dizer, mas não teve nada. Eu até marquei essa LT aqui e falei, ó, se ele reverter aqui eu vou comprar. Só que ele reverteu e acabou não voltando, então eu não tive mais nada, só tive que lamentar. A minha ideia foi a todo custo aqui buscar essa operação de compra, porque essa vela número 1 era uma vela careca, eu tinha uma expectativa do mercado vir manipular esse topo, obviamente esse topinho aqui, e sim, se o mercado confirmasse esse movimento, eu queria acreditar muito na alta, ou até mesmo se eu tivesse comprado, chegasse aqui e falhou, seria vendedor bem tranquilo. E aí aconteceu esse movimento bem agressivo. Olha aqui o que foi o meu ponto. Nem foi aqui minha entrada foi exatamente aqui, ó. Foi na hora que ele teve o reteste desse IFVG. Eu tinha essa marcação aqui desde a hora que o mercado abriu o primeiro movimento. O que é isso daqui? Um FVG. Preste atenção no que eu vou explicar para vocês da forma como eu conduzi a ideia para esse trade. Esse FVG estava abaixo dos 50%. Mesmo que
eu gosto de trabalhar todos os FVGs ou IFVGs que o mercado trabalha, eu priorizo sempre, ou tento priorizar, né, tirando a minha primeira operação de hoje, que aí você vê que a gente também erra em alguns momentos, e isso tem que ser levado em consideração. Aqueles trades que você fala assim depois, seja certo, seja errado, ou stop, às vezes acaba acontecendo esse tipo de movimentação. E infelizmente é complicado. É complicado porque a gente fica à mercê dessas estatísticas e às vezes a gente não coloca essas estatísticas na ponta do lápis, ou nós como operadores tentamos a todo custo ignorar esses movimentos, ignorar esses trades aí que quando dão errado a gente nem fala, eu não fui esse cara insano não. Só que eu gosto sempre de analisar o FVG quando ele é simplesmente estopado, e foi o caso aqui. O mercado estopou e não acelerou. Eu falei, tranquilo, a TI não tem problema nenhum, dá um stopzinho, faz a correção. Geralmente esses últimos trades que eu venho postando para vocês aqui, o mercado dá um movimento muito agressivo. Aqui nesse caso aqui foram em linha reta praticamente aqui, ó, 1.300 pontos. O mercado subiu reto 1.300 pontos. Super natural trazer uma certa correção em algum momento. Só que essa correção aqui de 700 pontos, se o mercado não continuasse, aqui para mim já era um ponto tranquilo para justificar a minha venda. E foi o que eu fiz, tá? O mercado foi e acelerou. Segurou nesse FVG. Eu falei, opa, tem um novo FVG aqui nessa zona. Não rompeu aqui para baixo, só deu uma manipulada. Falei, agora é a hora de acelerar tudo, rompendo, indo para a máxima do dia. Quando tentou, falhou, inverteu um novo FVG com essa manipulação. É um FVG que eu gosto muito de trabalhar. O mercado acabou me executando sim no beijinho da maldade aqui, foi muito tranquilo. Deixa eu até ver que essa operação tá até aqui, que eu deixei ela separada aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Esse trio acabei não gravando a operação de hoje, mas deixei desenhado aqui para vocês. Cadê? Deixei desenhado para ilustrar aqui. Tá aqui o tradezinho de hoje, aqui, ó, cravado para mostrar toda a eficiência da leitura, tá? Eu tomei um stop, tomei o segundo stop apertando e depois executei cravado aqui. Depois vi esse mercado vindo perfeitamente. Meu alvo era aqui nessa região de 1.160 pontos aqui e foi bem tranquilo e objetivo. Nada diferente do que eu passo para vocês. Só pode observar aqui, ó, a manipulação mínima que aconteceu. O primeiro FVG eu acabei não vendendo no primeiro, tá? Fiquei meio receoso nessa venda. Depois o mercado voltou, confirmou, aí eu falei assim, eu não posso falhar nessa operação. Tá aqui o trade, tá assim, de boa, tranquilo, sempre mantendo a transparência aqui. Se eu tomo stop eu mostro, se eu erro e eu mostro, se eu acerto eu venho trazer para vocês. E aqui eu quis deixar essa operação aqui para vocês verem um cenário que é o que aconteceu no meu primeiro trade. A minha justificativa da primeira operação era continuação, depois que o mercado tiver rompido um fundo, mesma coisa. Só que qual a diferença dos dois? Um deu certo e outro deu errado. Quando dá certo, o que acaba acontecendo? A gente acaba tirando onda, mas quando dá errado a gente vem justificar várias coisas. Por isso que eu falo, eu não gosto desse tipo de situação, prefiro não fazer. Deu muito certo o segundo racional aqui de continuação, reteste no FVG, mas eu prefiro que esse tipo de leitura não seja executada. Por quê? Porque não vale a pena. No final das contas, não vale a pena. Você tá pegando trade de continuação, você toma um risco muito maior, sua dificuldade é muito mais complexa em movimentos como esse. No final das contas, um dia muito direcional, difícil demais de trabalhar, tá? Não gosto de trabalhar de direcional, porque se você não pega aqui, você tem que acabar entrando numa operação no meio da continuação. Para alguns, venda de fundo tomando risco desnecessário, para outros inventando operação, meu Deus do céu, mas glória a Deus e vambora. Fechou o mercado aqui numa deriva. Sou fã de deriva? Sou fã, vocês já sabem, eu falo bastante desse tipo de movimento. Tô vendo o mercado aqui no canalzinho muito apertado depois de um movimento agressivo. Porém, entretanto, todavia, eu priorizaria, obviamente, a ponta compradora, mas o mercado está em super tendência aqui, tá? Quinta-feira, queda livre, sexta-feira, correção nos 50% e hoje confirmou a continuação do pregão de sexta. Dia muito agressivo, dias muito agressivos, mas paciência total, tá? Felipe, fechou com uma manipulação, fechou. Então minha expectativa é essa. Já que aconteceu uma leve manipulação na última mínima aqui confirmada,
Preciso agora da confirmação de rompimento do último topo que gerou a manipulação de mínimo. Não tem muito o que falar, priorizo sempre a leitura do dia do que o dia anterior e no final é isso daí. No mais, paciência total. Dólar, cara, enquanto o índice está andando muito, eu tô com um pouco de dificuldade de trabalhar junto com o pessoal o dólar. Acertar operações no dólar está sendo muito legal, tá? Porque o mercado está entregando alguns movimentos, só que não anda. Você acerta o lado do preço, 20 pontos de amplitude. Como que você é feliz com 20 pontos de amplitude, cara? Mercado muito ruim de trabalhar em amplitudes baixas. Você precisa ser muito seletivo nas suas operações, esperar boas manipulações. Felipe, mas teve uma manipulação aqui, mas pontos muito próximos, a prioridade é sempre o mais extremo. Pontos muito próximos, extremidade. Ah, mas ele deu a manipulação, mas cadê o reteste? Você ia ter que pegar uma operação aqui por volta de 13 horas e ficar no trade até agora, porque ele nem conseguiu pagar o alvo técnico. Se você fez o lado oposto, você fala assim, nossa, ele manipulou a mínima de sexta-feira, deu uma oportunidade aqui, confirmou a microestrutura. Agora que o mercado está chegando no ponto de execução, ou seja, para o pregão de amanhã você tem as duas leituras, a ponta vendedora para você acreditar na continuação de queda, ou a ponta compradora iniciando esse movimento. Ah, Felipe, eu acredito na alta. Então amanhã você vai procurar uma oportunidade de compra, desde que esse mercado já não abra guepado lá nas cabeças. Não, eu acredito na ponta vendedora, eu quero acreditar num reteste de oportunidade. Minha expectativa seria um rompimento, um respiro para você trabalhar como se fosse uma reentrada de um trade que já está acontecendo e o principal, um aumento de mão. Porque quando eu estou numa operação e eu estou desde o início de um movimento, exemplo aqui, ó, vamos lá, eu peguei essa operação, seja lá qual foi a minha forma de execução, meu alvo, vamos supor que meu alvo é aqui, o mercado confirmou, exemplo, esse IFVG aqui interno, e eu já estou vendido desde o 4927, cara, esse respiro aqui é o meu novo ponto de execução para aumentar a mão, para me trabalhar com essa oportunidade aqui, um risco retorno objetivo de mais de 4-1. Por quê? Porque eu estou aumentando a minha mão. Felipe, já que isso aqui é um aumento de mão, por que eu não posso entrar de fato aqui? Você pode. É esse tipo de operação aqui. Você tem um contexto a seu favor, porque o mercado já está indo para o seu alvo. Só que quando você está no meio do gráfico pegando um trade de continuação, o risco de você tomar uma oscilação e muito provavelmente tomar um stop, mesmo que ele seja curto, é muito grande. Então você tem que avaliar esse tipo de custo-benefício. Eu gosto quando eu já estou posicionado. Quando eu não estou posicionado, eu gosto de esperar uma estrutura que vá confirmar de forma objetiva a leitura que eu já estou acreditando. E nesse caso, se eu acredito na ponta vendedora, é isso o meu trade. Não, Felipe, eu acredito na ponta compradora, o mercado manipulou aqui, eu já acredito que isso aqui para amanhã é um tradeaço, vamos lá buscar a máxima de sexta-feira, ou o fechamento aqui, ó, que é também a máxima de quinta, tem uma oportunidade boa do mercado subir, já que hoje ele não andou para lugar nenhum, então ótimo. São duas leituras aqui que permitem você dar crédito em ambos os casos, tem muita liquidez aqui atrás, ó, muita liquidez. Ah, Felipe, isso aqui para mim é uma baita de uma acumulação numa região barata, o mercado vai subir, paciência, aproveita e desfruta desse tipo de movimentação. O stop aqui é curto para justificar essa operação e o alvo é longo para poder trabalhar de forma tranquila, risco, retorno e essa assimetria. Fechou? Felipe, eu gosto de um pouquinho mais de paciência, espere esse movimento. Não, eu já sou mais ousado, se amanhã o mercado abrir sem gap, abrir próximo essa região, já vou sair comprador e vou buscar esse tradezão aqui de toda essa liquidez exposta. Sensacional. No mais é isso, paciência e atenção, eu te espero do outro lado da tela, preencha o formulário, venha fazer parte, não fique de fora. O projeto está sendo muito poderoso para ajudar você a crescer e evoluir de uma vez por todas. Te espero, não perca mais tempo, link na bio, preencha o formulário, curte, comenta e compartilha. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus, uma semana extremamente abençoada. Valeu!